Posso dizer que em minha adolescência e começo de juventude tive vontade de escrever um romance e até os escrevi, mas eles não tinham absolutamente nada a ver com o meu Histórias de Évora. Era uma outra ambientação, uma outra narrativa com outros entrechos. Porém, com a minha aposentadoria, eu senti, ao contrário das duas tentativas anteriores, que eu já teria, pela minha experiência literária, pelos meus estudos e até mesmo pela minha experiência de vida, a condição de levar à frente esse romance. Assim, eu entendi que eu poderia perfeitamente realizar esse romance como eu estou dizendo. E aí eu imaginei um romance que fosse um romance de formação, pegando uma pessoa, um pouco de sua infância, talvez, mas sobretudo a sua adolescência e a sua juventude. E o início da sua maturidade com possibilidades de alguma viagem no tempo para um passado mais remoto ou para uma época em que ele começasse a descambar para a velhice. Então eu me fixei nessa ideia desse romance de formação, mas resolvi, no meio da história, fazer um romance que tem vários ingredientes. Ele, de acordo com o ponto de vista do leitor ou do crítico, ele pode ser considerado também um romance moldura, porque acompanhando a narrativa principal, o entrecho principal, há como que vários contos, outras narrativas, outros relatos intercalados, como também pode ser visto como um romance de época, uma vez que ele se fixa, sobretudo, nos anos 70 e 80, ali com as suas peculiaridades, com os seus costumes, etc. E tendo sempre como pano de fundo o extrativismo econômico, principalmente a decadência do extrativismo, e também como pano de fundo eu mostro a decadência dos cabarés, que em determinada época, nessas cidades que tinham pujança econômica, os cabarés também eram importantes. Tinha deles de luxo. É verdade que tinha também o baixo meretriz, mas havia aqueles cabarés mais luxuosos, mais caros, inclusive com mulheres, entre aspas, importadas. Então, finalizando o meu romance, ele tem algo de minhas memórias, tanto nas narrativas do entrecho principal, como nas narrativas que podem ser considerados como os capítulos autônomos, como verdadeiros contos que acompanham o entrecho principal. Então, nisto aí, eu criei uma cidade fictícia, uma cidade que é um misto de Campo Maior e Parnaíba dos anos, sobretudo dos anos 70 e 80, mas, através de flashback, ela retrocede um pouco mais, assim como pode avançar. Mas também tem pitadas de outras cidades do Piauí. Então,
A personagem principal, Marcos Azevedo, poderia ser entendido como uma espécie de alter ego meu. Mas, em vários momentos, na maioria da narrativa, ele é uma completa ficção. Então, para todo esse trabalho, é claro que eu acumulei minhas memórias próprias de vivências, assim como também as minhas memórias de narrativas, de relatos que me contavam e que eu fui apreendendo e guardando ao longo de minha vida, mas sempre reinventadas. Uma coisa que não aconteceu no romance eu fiz com que acontecesse. Então, o contrário, certas coisas que aconteceram eu fiz com que ficassem frustradas, com que não acontecessem. Então, esse romance tem um pouco da minha vida, é certo, mas é sobretudo, na realidade uma obra de ficção. O meu imaginário entrou nisso, modificando, exagerando ou mitigando aquilo que havia de realidade. Então é uma realidade modificada, transfigurada.